Olá pessoal, tudo Vieira? Vamos começar a aula hoje de Química com a professora Enage e vamos começar uma revisão sobre os assuntos da aula passada. Na aula passada, a gente conheceu os primeiros modelos atômicos. Quais foram os três primeiros que a gente já viu? Então, a gente começou com Dalton. O que é que Dalton disse na sua teoria? Dalton disse que o átomo era uma esfera maciça, indestrutível e indivisível. E esse modelo ficou conhecido como bola de bilhar. Então, Dalton ficou conhecido como bola de bilhar. E o que é bola de bilhar, Enage? Que eu não sei. Bola de bilhar é tipo uma bola de sinuca. Então, a bola de sinuca ela é esférica, maciço, então é uma coisa maciça, uma coisa totalmente preenchida, totalmente fechada por dentro, não tem espaços vazios. E ela era indivisível e indestrutível na teoria de Dalton. Depois de Dalton veio quem? Depois de Dalton veio Thomson. Lembre que em alguns locais ele também aparece escrito com esse T aqui, ó, Thomson ou Thompson, certo? Então, o que é que Thomson disse? Thomson ele já disse que o átomo continuava sendo uma esfera, só que essa esfera agora, ela tinha carga elétrica positiva. A carga elétrica da esfera toda era positiva. E dentro dela tinha o que a gente chama de incrustados, colocados dentro, né? Então, tinha lá incrustados elétrons. E esses elétrons tinham carga elétrica negativa. Esse modelo ficou conhecido como pudim de passas. Ok? Depois do modelo de Thomson, aí veio o modelo de Rutherford. Então, Rutherford. O que é que Rutherford disse no seu experimento? Primeira coisa que ele fez um experimento para tentar descobrir se o átomo realmente era maciço. Se o átomo era maciço, como Dalton e como Thomson dizia, ele fez um experimento onde os feixes de partículas alfa iam ter que todas bater e voltar. Então vamos ver o experimento que ele fez, fazer um esboço. Então ele pegou aqui uma caixa, colocou dentro um que a gente chama de partícula alfa, e do outro lado ele colocou um filme, como se fosse aqueles filmes de antigamente, que você vê em máquinas fotográficas antigas, aquele preto, comprido. Então ele colocou esse filme ao redor de uma folha de ouro, bem fininha. Essa folha de ouro era muito fina. Então era uma lâmina de ouro finíssima. E ao redor dessa lâmina de ouro, ele colocou, ó, o papel filme, certo? Quando ele abriu o espaço aqui nessa caixa, essa partícula alfa, ela emitia feixes de luz, como se fosse um laser de hoje, aquele laser pequenininho. Então, ela emitia feixes de luz. E esse feixe de luz ia bater, ó, diretamente na lâmina de ouro. Agora, essa lâmina de ouro era feita de átomos. Átomos de quê? De ouro. Então, se todos os átomos de ouro fossem maciços, como Dalton e Thomson disse, todos os feixes de luz iam ter que bater nessa lâmina e voltar. Mas foi isso que aconteceu? Não. Não foi isso que aconteceu. A maioria passou direto e bateu lá por trás. E poucos bateram e voltaram. Ó, esse que eu boto até aqui, ó, e bate aqui na frente é porque ele tá voltando. Então, com isso, o que é que ele descobriu? Ele percebeu, ó, como a maioria passou direto e poucos bateram e voltaram, ele descobriu que o átomo, ele tinha a sua maior parte vazia e uma pequena parte preenchida. Então, a maior parte era vazia porque a maioria dos feixes de luz passavam direto. E pequenas partes preenchidas, porque aonde conseguia bater, onde era preenchido, aí ele batia
e voltava. Entenderam a lógica? Com isso ele descobriu o quê? Que no meio do átomo existia um espaço pequeno, ali aquela bolinha, essa bolinha aqui, aonde era o núcleo. E ao redor é onde estava o espaço vazio, que ele denominou de eletrosfera. Então a eletrosfera ficava aqui ao redor, aonde moravam os elétrons, aonde ele também determinou que os elétrons tinham carga elétrica negativa. Ele só fez continuar, né, o pensamento de Thomson, porque Thomson já tinha dito que os elétrons tinham carga elétrica negativa, então ele só concluiu. Mas dentro do núcleo, que é essa bolinha aqui, existia os prótons e os nêutrons. Quem eram os prótons e os nêutrons? Aí vamos conhecer. Os prótons, ele era uma partícula subatômica, onde ele acreditava que ela é de carga elétrica positiva, certo? O elétron tem carga elétrica negativa e o nêutron, o nome já está dizendo, vem de neutro, ele está neutro. Se ele está neutro, ó, ele tem carga nenhuma, a carga dele é zero, não é carga nenhuma. Então, ele nem é positivo, nem é negativo. Ele vai balancear um e o outro. Ele está neutro, certo? Então, próton é positivo, elétron negativo e nêutron não tem carga nenhuma. É nula, é zero. Ok? Então, a gente já relembrou aí os 3 modelos atômicos. Não esqueça, é importantíssimo, tá? Aí vou apagar para a gente continuando. Aí você pensa, como é que se identificou um átomo? Como ocorreu a identificação do átomo? Como ocorria a identificação de um átomo? Então, a identificação do átomo, ela ocorria por esses valores, os valores de P, de N e de E. Então, assim, tudo no mundo é identificado. Nós, pessoas, somos identificados pelo número do nosso RG, pelo número do nosso CPF. Um carro, ele é identificado pelo número da placa. Então, tudo tem que ser identificado por algum valor. Então, os átomos, eles são identificados pelos valores de próton, de nêutron e de elétron. E cada átomo tem valores diferentes. Nenhum vai ter um valor igual ao outro. Então, todos vão ter valores diferentes um do outro, tá? Então, P é próton, N é nêutron e E é elétron. Ok? Até aí? Aí a gente vai ver. O número atômico, ele é o primeiro que a gente identifica o átomo. Por quê? A gente, quando já estudou tabela, todo o pessoal que já estudou, né, que tá lembrado aí, que o número atômico, ele é único para aquele elemento. Então, por exemplo, Na. Na todo mundo lembra que é sódio. O número atômico do Na é 11. S é enxofre. Enxofre é 16. Quem mais? Hidrogênio. Hidrogênio é 1. Então, tem um... Quem mais? Cl, cloro, 17. Então, todos os elementos da tabela. Você vai perceber que nenhum se repete. Cada elemento da tabela, ele tem um número atômico diferente. Então, o número atômico, ele serve para identificar um átomo. E qual o conceito de número atômico? Então, vamos anotar. Qual o conceito de número atômico? Então, bote aí. Número atômico. O número atômico, ele é representado por uma letra, que é a letra Z. Essa letra Z maiúscula significa, sempre que você vê ela, lembre que está falando sobre o número atômico. Então, vamos ao conceito. Número atômico é o número de prótons. É o número de prótons existentes no núcleo de um átomo.
Então, esse é o conceito de número atômico. Então, o número atômico, que é a letrinha Z, é o número de prótons, marcar aqui que é importante, ó, é o número de prótons existentes no núcleo de um átomo. Então, isso mostra o quê? Que o número atômico é igual ao número de próton. Porque se o número atômico é o número de próton, então um é igual ao outro, ok? E outro que serve também para a gente identificar é o que a gente chama de número de massa. Então, número de massa. E o que é o número de massa? O número de massa é como se fosse o peso daquele átomo. Então, o número de massa ele é representado pela letra A, maiúscula. Então, o número de massa, vamos ao conceito. Deixa eu olhar aqui para não errar. É a soma do número de prótons, que é P, e de nêutrons, existentes num átomo. Então, você vai observar. Número de massa é a letrinha A. E número de massa é a soma do número de prótons e de nêutrons existente no átomo, ok? Diante disso, surgem duas regrazinhas que são duas formulazinhas. A primeira, que o valor de elétron, ele sempre é igual ao valor de próton, que sempre é igual ao número atômico, sempre. Só não vai ser sempre quando ele for um íon, que a gente ainda vai ver. Mas quando ele for eletricamente neutro, quando ele estiver normal, essa regra ela é fixa, tá? Então, o número de elétron é igual ao número de próton, que é igual ao número atômico, certo? Então, se eu digo a você, o número de próton de um átomo é 10. Quanto é o número de elétron? 10. E número atômico? 10. Se eu digo que o número de elétron é 17 de um átomo, qual o valor de próton? 17. E o número atômico? 17. Se eu digo que o número atômico de um átomo é 25, qual o número de próton? 25. E qual o número de elétron? 25. Por que eles são sempre iguais? Aqui o sinalzinho, ó. Porque eles são sempre iguais. Então, o número de elétron sempre é igual ao número de próton, que sempre é igual ao número atômico. Isso quando um átomo está eletricamente neutro. Tá ok? Outra fórmula que vai aparecer é A igual a Z mais N. Ou também pode aparecer A igual a P mais N. Qual a diferença, Inage, dos dois? Nenhuma. Eu já disse ali em cima que número atômico é o número de próton, então eu sei que Z e P são iguais. Então, tanto faz eu colocar na minha fórmula o Z ou colocar o P, porque eu sei que Z e P sempre são iguais. Tá mostrando aqui na outra fórmula. Mas por que não está aparecendo ali, Enage? Porque ele pode variar quando o átomo for um íon, que a gente vai ver mais adiante, certo? Então, P e Z vai ser sempre P e Z vai ser igual. E só varia se for um íon, tá ok? Aí vem pra cá. A igual a Z mais N. Então, A é número de massa, Z é número atômico e N é número de nêutrons. Ou a fórmula também mostra, A, que é número de massa, é igual ao número de próton mais o número de nêutron. Ah, mas se eu quiser saber, Inage, o número de nêutrons, o que é que eu faço? Eu vou inverter essa fórmula. O que é que eu faço com ela? A, P está positivo aqui, né? Quando passa para o outro lado, ele vai negativo. Então, A menos P igual a quem? A N. Ou A menos Z igual a N. Tanto faz. Tá ok? Deu para entender? Aí vamos a exemplos. Agora para você
fica craque. Ah, falta dizer a representação. Deixa eu apagar aqui para fazer a representação para vocês. Porque isso é também importantíssimo. Aí, como é a representação? Eu tenho um elemento X desconhecido. Todo número, né, que aparecer em cima dele vai ser o valor de A. E todo número que aparecer embaixo vai ser o valor de Z. A é massa e Z é número atômico. Pode aparecer assim, pode aparecer assim, não importa. O que importa é que o A sempre esteja em cima, que é a massa, e o Z sempre esteja embaixo, que é o número atômico, ok? Na tabela periódica, isso aqui é invertido, tá? Lá na tabela periódica, isso aqui é ao contrário. Para você depois não ir olhar na tabela e tá diferente. Então, lá na tabela está ao contrário. Lá na tabela você tem assim, ó, um quadradinho. Por exemplo, aqui tem o CL, que é o símbolo. Embaixo vai estar 35 e em cima vai estar 17. Então, em cima é o número atômico, que é Z, e embaixo é a massa, que é A. Então, a representação ela é ao contrário de como está na tabela periódica, não esqueça. Então, em cima é A, que é a massa, e embaixo é Z, que é o número atômico. Uma dica fácil para você. A massa, ela sempre é maior do que o número atômico. E em muitos casos, ela é o dobro, ou mais um pouquinho. Então, se aqui é 17, o dobro de 17 é 34. Aqui a massa é 35. Então, em alguns casos, ele é assim, um pouquinho aproximado, mas em alguns não são. Mas uma coisa que é certa, para você se lembrar, a massa sempre é o número maior. Então, o número maior vai ser a massa e o número menor é o número atômico, ok? Aí vem um exemplo. C eu já botei, né? S é o quê? Enxofre, né? Lembrou? Vem aqui 16 e aqui vem 32. Quem é o número atômico? Esse aqui, Z. Quem é o número de massa? Aqui, A. Então, 32 é a massa e 16 é o número atômico. Ah, mas eu quero saber quem são os valores de E, de P, de Z, de A e de N, desse exemplo. Então, E é elétron, P é próton, Z é número atômico, A é número de massa e N é número de nêutron. Quero saber os 5 desse exemplo aqui. Como é que eu vou descobrir, Enage? Usando aquelas duas formulazinhas. Eu sei que E é igual a P, que é igual a Z. Quanto é Z? 16. Se Z é 16, P é 16 e E é 16. Então, 16, 16 e 16. E, P e Z, certo? A é quanto? 32. Falta achar quem? N. Vamos usar a fórmula. A é igual a Z mais N. A, 32. Vou substituir, tá? Z, 16. Mais N. O que é que eu faço com esse 16? Mando ele para frente. Então, 32 está positivo, passa negativo. Menos 16 igual a N. Quanto vai ser o valor de N? 16. Porque 16 mais 16 vai dar 32. Tá ok? Então, N aqui é 16. Deu para entender? Vamos fazer outro. Deixa eu pensar em um aqui. Faz tanto tempo que eu dei aula que eu nem me lembro. Quando eu tô dando aula, num instante, tenho vários exemplos na cabeça que vai chegando um atrás do outro. Mas sem dar aula, para me lembrar agora, é difícil. Deixa eu me lembrar. Pera aí que eu lembro. Vou botar magnésio. Pronto, me lembrei de um.
Eu só não sei exatamente a massa do magnésio, mas eu acho que é 25. Mas eu não tenho certeza não, tá? Mas só um exemplo, só para você entender. Vamos lá. Eu quero os valores de E, de P, de Z, de A e de N, certo? Vou fazer. Esse aqui é quem? Z. Então, já sei que Z aqui é 12. Esse aqui é quem? A. Então, sei que A é 25. Vou usar a formulazinha. E igual a P igual a Z. Z é 12. Se Z é 12, P é 12 e E é 12. Então, 12 e 12. Falta achar quem? N. A menos Z é igual a N, que eu já tinha dito antes, né? Quanto é A? 25. Quanto é Z? 12. N é quem? Repete, que é quem eu quero descobrir. 25 menos 12 vai dar 13. Então, N é 13. Então, já descobri o valor do elétron, do próton, do número atômico, da massa e do nêutron. Só olhando essa representação, tá ok? Vamos para outro exemplo. Vou deixar isso aí em cima. Vamos para outro. Alumínio. Pronto, lembrei de um. 27 e 13. Então, o alumínio, ele tem massa de 27, massa que letra A. Número atômico de 13. Então, Z. Quero descobrir os valores de P, de N, de E, de Z e de A. Coloquei em ordem diferente, tá? Daquela. Já para você não ficar aqui tentando ser decoreba. Não é decoreba, tá? Então, Z é quanto? 13. Vem e bota aqui. A é 27. Vem e bota aqui, certo? Falta descobrir P, N, E. Então, vamos para a primeira fórmula. E igual a P igual a Z. Z é 13, então P é 13 e E é 13, certo? Então, 13, 13, 13. Então, P é 13 e E é 13. Só falta descobrir N. A menos Z igual a N. Quem quiser, já tiver com prática, já faz até direto, ó. O de cima menos o de baixo. O de cima é a massa, que é 27, e o de baixo é o número atômico, que é 13. Então, N vai dar 14. Então, você já faz o de cima menos o de baixo para encontrar o número de nêutron. Então, vai lá, nêutron é 14. Ok? Aí, vamos para outro tipo de jeito que aparece em questões. Eu quero que você agora, vou fazer ao contrário. Eu vou lhe dar isso e quero que você me dê a representação, certo? Lembrando de um elemento. Só vou lhe dar esses três dados. Vou lhe dar o valor de elétron é 15, o valor de próton é 15 e o valor de nêutron é 16. Está faltando quem? Está faltando Z e A. Que são os dois que eu uso para fazer a minha representação. Mas com essas duas formulazinhas eu consigo descobrir, né? Então vamos lá. Z, eu sei que é igual a P, que sei que é igual a E. Então, E igual a P igual a Z. Tem o E que é 15 e tem o P que é 15. Então, Z também só pode ser 15, porque os três sempre são iguais no átomo eletricamente neutro. Então, Z é 15. Então, aqui eu já descobri o Z. Como é que eu vou descobrir o A? A é Z mais N. Quanto é o Z? 15, que eu acabei de descobrir. E o N está na questão, ó, 16. Então, A, 15 mais 16 vai dar 31.
O valor de A vai ser 31. Agora eu vou fazer minha representação. Vou lá na tabela periódica, olhar aqui em cima qual é o elemento que tem o valor 15. Aí fui lá, olhei, é o fósforo. E o símbolo do fósforo é P. Então eu venho aqui e coloco o símbolo dele. Lembrando, né, que a gente já viu que quando um símbolo ele tem apenas uma letra, ela é escrita maiúscula. Quando são duas, a primeira é maiúscula e a segunda é minúscula, tá ok? Então P. Em cima fica quem? A massa. Quanto deu a massa? 31. Então eu boto 31 aqui. E embaixo fica quem? Ó, o número atômico. Então 15. Então eu venho aqui e boto 15. Então está feita a minha representação. Ok? Alguma dúvida? Podem me mandar. O assunto é esse bem facilzinho, bem leve. Vou passar uma atividade para vocês praticarem isso aqui do EPZAN, para ficar bem craque. Então na próxima aula a gente continua, tá ok? Bons estudos e até a próxima aula. Tchau!